Tema de hoje. Eu queria avisar vocês que demorou muito tempo, mas muito tempo. Eu sou espiritualista Zé Cu, mas sou há algumas décadas, estudo espiritualidade, demorou muito tempo para entender o que eu vou falar aqui hoje. Eu precisei nascer com minha mãe médium, precisei passar por algumas situações. Hoje também tem uma Carita que também é médium e é mulher e também passa pelas situações. Então esse vídeo, eu não entendi essa sensibilidade toda, eu não entendi a diferença, e não é só a diferença comportamental, física, natural, hormonal. Precisei começar a estudar medicina, precisei melhorar a minha forma de enxergar o mundo, precisei melhorar a minha forma de entender a mediunidade, diferenciar a mediunidade, entender o organismo. E já julguei muitas vezes. Eu estou sendo bem sincero. Eu consigo ficar assim, a outra pessoa tem que conseguir também, ela também tem que ter calma, como eu tenho, né? Porque não sei o quê, não é para tanto, tal. Cara, a gente não tem ideia do que é uma alma que entra e escolhe ou não estar num veículo feminino. Esse é um vídeo educativo, tá? Eu deveria ter sabido disso há mais tempo, ao mesmo tempo eu não me culpo, mas acho que de forma responsável esse é um tema que precisa ser abordado. Ele vai direcionar para a educação. Então ele serve para todas as pessoas, serve para as mulheres próprias às vezes, porque nós somos iguais, serve para os homens, serve para todas as pessoas que vivem perto, seja pela forma de amigo, de namorado ou namorada, ou de pai, mãe, filho, o que for. Que nós venhamos a entender qual é a profundidade disso. Eu vou trazer aqui dados científicos e também vou trazer dados espirituais, e vou trazer dados compreensivos, de origem lógica entre a entendimento de tudo que está acontecendo e o que é isto. Isso precisa ser falado às claras e precisa estar aqui num vídeo sozinho para que as pessoas ouçam e modifiquem seus comportamentos. E eu digo a você, quando nós entendemos uma coisa, entendemos de verdade. Obrigado, Lu, pelo carinho, ajuda na faculdade, obrigado. A gente muda. A gente muda porque a gente se posiciona de forma inteligente, a gente categoriza de forma inteligente. E quando você faz isso, você muda. Então, por isso que é importante a informação, é importante transmitir informação, tá? E eu precisei mudar. Isso é uma coisa recente em mim, tá? Que a Carita está de prova, que sabe que isso não é uma coisa que aconteceu nos últimos meses comigo. Talvez alguma coisa aconteceu no astral, talvez a minha consciência chegou no momento certo. Eu sei que em determinado momento eu simplesmente despertei. Talvez a medicina tenha me ajudado. Eu entendi. Talvez eu tenha trilhado caminhos aos quais eu precisava trilhar para entender isso. A ficha caiu. Não é uma questão da gente às vezes falar, a mulher não muda para nos irritar. Ela não está sensível porque é fraca, ela não está emotiva porque é dramática. Está acontecendo uma evolução biológica o tempo inteiro. Emocional, espiritual, dentro dela todo mês, e continua acontecendo. O próprio veículo já é assim. Nós estamos falando de um veículo que vem com órgão específico para fazer a transição espiritual físico, que é o útero. Não é só um órgão que está ali para ter menstruação, ou também trazer só um corpo físico para cá. É mais ainda do que isso, não é pouco, isso é muito. Mas não. Então esse vídeo é para gente que não entendeu ainda. Para você que é homem, eu aconselho ouvir isso com bastante humildade, tá? Eu não falo isso, eu falo isso, eu vou usar lógica, então não vai ter aqui nenhum tipo de, somente de defesa ideológica, não. Nós vamos abraçar com informações precisas aqui, tá? Para que a gente entenda que uma pessoa, um ser, um determinado grupo de espírito, ele pega emprestado recursos da Terra e a energia vital para ter acesso à encarnação no gênero feminino, tá? E para gerar vida, todos os seres que vêm para cá vêm
por eles. Nós precisamos entender, eles assumem uma consequência, tudo tem consequência, tudo. Mas estamos especificamente falando das mulheres. Elas também têm, tá? Elas assumem uma consequência, e não é uma consequência fácil. Elas intermediam a chegada de seres aqui. Eu sei que metade da genética, metade dos cromossomos vem dos homens, mas eles estão o tempo inteiro prontos para procriar. Elas sempre param e dedicam uma fase da sua vida, alguns anos, quando aquelas que são mães, para carregar em seu ventre um ser, não um corpo somente, um ser que está vindo do mundo espiritual. É um contrato da vida. Alguns nascem no gênero masculino, outros nascem no gênero feminino. E quem faz isso assina um contrato. E esse contrato você vai intermediar o mundo espiritual. Em vários momentos do mês você vai mudar o seu corpo para que você se prepare para receber um espírito. Isso não é brincadeira. Isso significa dizer que existem reações. Essas reações vão acontecer fruto das mudanças orgânicas, hormonais, psicológicas e do que está acontecendo entre a espiritualidade e o plano físico. A gente sabe que ao nosso redor tem dimensões, frequências difíceis que estão ao redor da gente. Aliás, não precisa nem sair da dimensão, existem seres difíceis na mesma dimensão da gente, mas nós não estamos falando só disso. Então, quando qualquer alteração que exista em alguém que torna-se mais sensível, vai sofrer. O médium, o que acontece com ele? A gente entende a mediunidade, entre aspas. Uma pessoa que tem mais sensibilidade empática, o que acontece com ela? Ela sofre mais em ambiente, sofre mais interação entre as dimensões. A mulher naturalmente sofre isso. Isso é uma reação dela. Quando ela intermedia as frequências, ela também passa pela frequência inferior. E por isso que sofre muitas vezes reações pesadas, fruto da reação natural que o planeta empresta. Isso faz parte do planeta e a gente assume algumas consequências. Assim como o planeta assume a consequência da gente aqui também. Então, a mulher tem interessantemente... Vocês já perceberam isso? Isso acontece com todas as fêmeas praticamente, no sentido orgânico, biológico. Ela tem uma janela reprodutiva muito mais curta que a do homem. Tá? E isso tudo faz parte do contexto do processo evolutivo. A mulher, para ter filhos, digamos, ela tem uma fase menor para que aquilo aconteça. E a natureza percebendo isso, para você ter ideia, eu estudando agora a saúde da mulher, a fase ideal, onde você tem menos riscos, são 15 anos da mulher só, entre os 20 e os 35, onde você tem menos risco. Abaixo disso, você tem alguns riscos abaixo dos 20, aumenta mais ainda se for menos, e acima dos 35 você tem riscos também. É uma janela existente. Nessa janela, a evolução entende que a mulher precisava, isso no sentido evolutivo, ser mais cotejada para que a fecundação acontecesse mais rápido, para que a vida fosse mais rápido na fase mais intensa e saudável dela. Então ela também sofre um danado de um assédio muito forte de origem sexual. Desejos, eu sei que isso muitas vezes é desejado e faz parte hoje em dia nas redes sociais e tal, mas não é disso que a gente está falando. Então ela também sofre uma reação energética, tanto é verdade, que eu me lembro que eu trabalhava num centro, num local que esse centro eu não trabalhava, eu ia nele eventualmente, e a gente ficava sabendo que muitas pessoas que chegavam lá com problema no baixo ventre, a gente começava a fazer uma análise, elas tinham mais assédios em cima delas, assédios sexuais em cima. Então, até isso você assume a consequência. E tem outros dados que acontecem que faz parte do processo. A mulher tem mais ou menos, entre a sua vida início reprodutiva e eu vou falar depois também, tá, da menopausa e tudo mais, 240 meses, 240 ciclos, 240 oportunidades. Ela tem 240 interações intensas com o mundo espiritual. Não quer dizer que ela não vai ter antes, que não vai ter depois. A consequência de estar no gênero, por questões de mudanças hormonais e tudo mais, continuarão. A natureza é implacável, ela faz e faz parte do processo. Todo mês, a possibilidade dela gerar vida. Todos os meses. Ela entra em contato com o mundo espiritual.
todos os meses. Por isso que a gente sente tanta... A gente não entende. O homem, por não ter essa alteração e por ter, até certo ponto, uma estabilidade, até onde um hormônio que, em vez de deixar você sensível, deixa até você mais insensível, pronto para guerra, pronto para luta e fuga, que é a testosterona, ela abre você para outra forma. A gente fica inconsciente contra isso. A gente acha que... A gente nunca entende. A gente acha que são seres desequilibrados. Gente que fala assim, mulher é difícil. Muitos comentários acontecem assim. Como se, até em forma de piada, às vezes. E a gente precisa mudar isso para o sentido compreensível. No livro Missionário da Luz, André Luiz descreve, através de Chico, que como a encarnação funciona. Ele mostra que espíritos que vão encarnar escolhem a direção, e com isso eles já se preparam no mundo espiritual para essa alteração. Eles sabem da responsabilidade deles antes de chegar e dos tipos de energia. Existe uma comum alteração de gênero antes de nascer. Exemplo, segundo André Luiz, por Chico Xavier, quando você vai se posicionar em determinada encarnação, você, antes de nascer, entre uns... Isso foi uma experiência que eu tive, mas uma década, talvez uma década e meia, talvez duas, você já transforma ou muda, caso você não esteja no gênero, para uma questão adaptativa antes de encarnar, de tão difícil que é. Você já muda. Isso acontece que o espírito precisa se preparar antes de chegar, fazendo algumas ações, algumas sensações, tanto aparência como questões hormonais. Eles simulam as alterações ao máximo possível antes da encarnação. Então, quando eu falar aqui André Luiz também fala que pessoas aguardam décadas para encarnar, às vezes para vir como o gênero específico, que você sabe que a gente aprende coisas diferentes nos gêneros. E a mulher, nesse ponto, nesse encontro espiritual nos dois, há um grande respeito por ser esse portal de acesso. Por isso a gente pode até usar a palavra reverência, que não é exagero. Reconhecer o papel cósmico, o papel do processo da encarnação que ela desempenha desde o mundo espiritual, mesmo sem saber, mesmo sem querer. Existe uma responsabilidade. Isso vai existir de forma natural. Mas a responsabilidade bem sabemos que quem cuida dos filhos, 90% das vezes, perdão, é a verdade. Quem cuida dos pais? 80%, 90% das vezes. Quem fica do lado? Quem é mais? A maioria das profissões que mais tem um zelo e cuidado são de mulheres. Enfermeiras e outras. Até eles têm uma natural hoje balanço para um lado e para o outro, mas elas são melhores nisso. Porque já vem com isso, esse feeling, essa interação, essa sensibilidade. Esse processo é incrível, ela começa desde os hormônios vai até o mundo espiritual. Cada ciclo menstrual dura, em média, 28 dias, podendo variar entre 21 e 35 em cada fase, principalmente em fases. Sabe quando é que o ciclo menstrual varia? O estado emocional. Às vezes ainda tem uma variação emocional, ela bagunça um pouco. E é o caminho espiritual dela nisso aí. E a gente vai tentar explicar aqui de forma a entender o que acontece mais ou menos, e aí a gente depois vai para o próximo, passos espirituais. A menstruação é o primeiro dia do ciclo, que está acontecendo endométrio, que reveste o útero, descama e elimina junto sangue, glândulas, alguns tecidos, as artérias espiraladas e outras coisas. São perdidos ali entre 30 a 80 ml por ciclo, às vezes um pouco mais, está dentro do livro de Williams de obstetrícia. Os níveis de estrogênio e progesterona estão no ponto mais baixo, mais ou menos o mês inteiro. São hormônios, para você ter ideia, o estrogênio é o hormônio da proliferação. É tão forte que é ele que dá base aos ossos, ele é tão forte que ele também costuma ser um dos problemas até quando você tem uma proliferação celular desregulada, no caso do câncer. Então, nós estamos falando de uma pessoa que carrega em si, de forma interna, a base hormonal dela, a proliferação. Liberações também de outras substâncias, várias outras, que passam prostaglandinas e outras coisas. E aí, ela pode sentir nesses processos cólica constante, fadiga extrema,
dor lombar, dor nas pernas, dor de cabeça, sensibilidade nos seios, náusea, irritação e outras ações espirituais que vão começar a acontecer nesse período. Nessa fase é quando pode acontecer, no momento que ela começa a passar fisicamente mal às vezes, e tem uma alteração significativa nos processos hormonais, ao aumento da alteração radical dos hormônios, é aí que você pode sofrer interação de processo obsessivo também. Então as mulheres têm uma tendência maior a serem médiums, aliás, elas são melhores médiums, e têm uma tendência maior a passarem por processos de interação espiritual, até o processo obsessivos temporários nessa fase. Por estarem mais espirituais, cara, é simples, estamos todos pelo mesmo processo. O espírito está do lado de todos nós, os seres organizados e os não. Se você fica mais sensível, você os percebe. Basta ficar sensível. Quando você estar mais sensível é muito melhor. Então, quando eu falo que alguém passa por um processo mais obsessivo, não quer dizer que ela seja pior. É simplesmente porque ela está mais aberta, literalmente. Nessa fase fica mais introspectiva, com mais necessidade de silêncio, de cuidado, de zelo, às vezes triste sem motivo aparente, cansaço mental forte, sensação de peso, de lentidão. Não é drama, é bioquímica, com a espiritualidade que eu estou encaixando aos pouquinhos aqui. No livro O Cérebro Feminino, da doutora Luan Brizendine, uma neuropsiquiatra, ela fala: durante a menstruação, os níveis de estrogênio podem cair a valores tão baixos que simulam estados depressivos temporários. A mulher não está fazendo cena, ela está neurologicamente vulnerável. E você está falando de forma científica aqui, tá? Não tem viagem espiritual aqui. Quando eu digo viagem, o que nós falamos de espiritualidade não é científico, não dá para provar. Nós embasamos mais ou menos com alguns estudos, mas estamos muito distantes de entendermos isso a fundo. Então, se ela disser quero ficar sozinha, ou preciso de carinho, ou precisa de atenção, não é rejeição, é necessidade biológica de recolhimento e até de o que está acontecendo internamente. É uma mudança muito brusca, absolutamente. A menstruação é simbolicamente um processo de morte e limpeza ou não categorização do que o corpo todo se preparou. Tudo se preparou para o contato espiritual, tá? O óvulo não foi fertilizado, o endométrio vai descamar, o projeto de vida daquele mês, desde o espiritual, o corpo dela é uma máquina que se preparou para receber um espírito. E não deu. Isso vai acontecer o tempo todo. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola, é uma psicanalista junguiana, ela fala assim: a mulher que sangra está passando por um portal. Ela está liberando o velho, abrindo espaço para o novo. O ritual de limpeza profunda que acontece não só no corpo, mas na alma. Achei legal porque ela citou a alma aqui. No esoterismo, a gente tem no Tantra, a menstruação é vista como um período da máxima introspecção e poder interior. Na tradição indígena norte-americana, mulheres, no período da menstruação, eram consideradas como se fosse algo ligado à medicina. Tão poderosas que se isolavam para não contaminar rituais com sua energia, de tão forte que elas ficavam nessa fase, de tão alteração, a mudança era tanta. No taoísmo, o sangue menstrual é visto como uma essência lunar que precisa ser preservada e respeitada. No espiritismo, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz e Valdo Vieira também, eles explicam que durante a menstruação há um reajuste perispiritual. O corpo espiritual da mulher se organiza energeticamente, repreparando. É como se fosse assim: olha, não deu. A máquina, esta que contém um espírito, que assume as consequências do corpo e que está, vai precisar se reajustar para de novo entrar em contato com o mundo espiritual. Então nós vamos ter uma alteração incrível. Precisamos libertar o que tem aqui, isso vai causar uma alteração tão forte que você vai sentir essas alterações que nós estamos falando. Por isso ela fica mais aberta, ela está em dois mundos nesse período. Era para ter feito, não foi, caiu de vez. Dar espaço, né? É muito interessante. Aí você vem a fase folicular. A hipófise, que libera o hormônio folículo estimulante, que a gente chama de FSH, que estimula os folículos do ovário. Ela recruta entre 6 e 12 por mês. Só um
vai ser dominante, normalmente, quando está em estado de normalidade. São tipo sacos que contêm óvulos imaturos. Um folículo esse dominante começa a produzir cada vez mais estrogênio, cada vez mais, todos fazem, mas esse fica muito forte. Faz o endométrio engrossar de novo, aquilo acontece, esse crescimento de endométrio de forma de 2 milímetros para 11, então vira um muco super alcalino, fluido, intenso. Segundo o Tratado de Endocrinologia do Williams, o estrogênio, especificamente o estradiol, sobe de 50 para 200 ou 300 no perto do final da ovulação. Então tem uma alteração incrível. E aí acontece um detalhe. Olha que interessante. No momento em que ela vai se conectar à espiritualidade mais alta aqui agora. No momento que ela está pronta para receber um espírito, a natureza e o parte espiritual permite que o corpo dela entre em contato com a parte mais alta da espiritualidade. Melhora a pele, aumentando colágeno e hidratação, isso físico, tá? Deixa o cabelo mais brilhante, aumenta a energia física, melhora o humor, aumenta a libido, tudo isso para quê? Precisamos deixar o corpo, olha a alteração que está acontecendo no corpo do espírito que nasceu ali. E aí, a pessoa, ela, para receber um espírito, o estado interno dela costuma melhorar, para que, acontecendo o processo da fecundação, ela não interfira no processo do nascimento. Então, olha que interessante, é a fase da primavera interna, chama. Só que aí acontece uma coisa, o estrogênio aumenta a produção de serotonina, de felicidade também, tá? A dopamina, motivação e prazer, melhora memória e foco, tudo isso acontece. Ela fica mais confiante, mais sociável, mais criativa, mais otimista, com vontade de fazer planos. Todo o processo espiritual que você olha na pessoa parece que cresce. Essa fase, ela está de boa. No livro A Mulher Desperta, da Teresa, ela fala assim, a fase folicular é quando a mulher está magneticamente atraindo. Seu campo energético se expande, ela irradia a luz e convida o mundo a entrar. Ela convida o mundo espiritual a entrar. É a fase da sedução cósmica, porque não é uma pessoa. Ela é tão magnético que atrai consciências, principalmente aquelas que estarão próximas, é uma coisa incrível. Então não é sedução, é a vida, né? No tarô, inclusive, essa fase é apresentada pela carta Imperatriz, quem joga tarô, o símbolo da fertilidade, abundância e da criação. Em Mecanismo da Mediunidade, ele diz que essa fase a mulher está com o perispírito mais harmonizado, o sistema energético, menos vulnerável à obsessão. Para quê? Para que os obsessores não dificultem a nidação, o sincício trofoblasto começar a fazer, caso aconteça, e o espírito consiga fazer as primeiras inserções energéticas ali, de forma a eles não terem poder para obsediar um processo encarnatório. Estrogênio alto, humor alto. Aí ela vibra nessa fase. Aí acontece uma desgrama. Aí vem a ovulação, tal, a fase intensa, o auge da confiança, e acontece a fase lútea. Não engravidou. O corpo dela, olha que interessante o que está acontecendo todos os meses no corpo de uma pessoa. Ela entrou em contato com o alto nessa fase, e agora ela vai se lascar toda. É preciso limpar o corpo dela. Aí, a fase lútea, também chamada de tensão pré-menstrual, é a fase mais brutal do ciclo, porque é o seguinte, olha, não precisa mais proteger, é assim mesmo, é duro desse jeito mesmo, tá? Infelizmente. Porque não vai ter filho, não vai ter bebê, não vai ter espírito aí. Então, a proteção do processo obsessivo é natural, é um processo físico, isso acontece em tudo que você está imaginando que o corpo faz. O folículo não deu certo, o corpo lúteo produz muita progesterona, continua produzindo e tal, não deu certo. O que acontece? Cai bruscamente o estrogênio, cai bruscamente a progesterona, cai bruscamente a serotonina, cai bruscamente a dopamina, e aí, por isso que as mulheres dessa fase precisam comer alguma coisa gostosa. Porque como elas estavam no paraíso espiritual, tanto físico, hormonal, químico, como paraíso espiritual, ela estava no céu. Não deu.
E aí aquilo vai ter uma monstra alteração física para quê? Tem que limpar isso tudo para preparar de novo daqui a pouco. Segundo o Kaplan, em texto da psiquiatria compreensiva, a progesterona é metabolizada e age nos receptores GABA do cérebro, no sistema de ansiolítico, como diazepam e Rivotril. Ela está... Vê que interessante. É como se tivesse com uma coisa, ela está no céu, cara. As coisas não, tudo está travado para se sentir mal. É lá em cima. Você medita melhor, você pensa melhor. Tudo é feito para que... É o espírito que assumiu a consequência física disso, tá? É como se tirasse o ansiolítico dela. Cara, ela estava com Rivotril, velho. Ela estava... Tirou. Aí o que aconteceu com ela? Tirou tudo. Todas as sensações. Retenção de líquido, inchaço abdominal, sensibilidade intensa mamária, até encostar dói, fadiga, sonolência, dor de cabeça, queda de estrogênio, causa de vasoconstrição, acaba causando por causa disso. Acne, queda do estrogênio, aumenta a oleosidade relativa da pele, compulsão alimentar, por quê? Doces e carboidrato, porque é o que ao passar a carboidrato é a energia principal, a energia pólvora. Então é a primeira energia que consegue interagir com os receptores de serotonina, que ficam 90% a 95% no nosso intestino, e levar uma sensação melhor, mais rápida, porque se for lipídio demora, se for proteína demora. Carboidrato, pai velho, doce. Pelo amor de Deus, eu estava bem, do nada isso aconteceu, me dá alguma coisa, é inconsciente. O cérebro desesperado começa a pedir isso. A serotonina, o cérebro dela está tentando compensar a glicose, pelo amor de Deus, e não vai conseguir, velho. Você vai compensar 10%, 15%, isso não sou eu que estou falando, não. Segundo os dados da American College, 85% das mulheres que entram no processo têm esse sintoma. Tem gente que tem tão forte que não é frescura, é dado científico isso. É a fase da montanha russa, velho. E é somente, unicamente, exclusivamente porque você está usando um corpo que é um portal dimensional. Eu não entendo. Deixa chegar na próxima vida que tu vai entender. Jogo uma maldição. No sentido não que o corpo seja ruim, mas no sentido comportamento. Para que você vá entender o que é. E a melhor forma de entender uma coisa é vivendo. No livro também Cérebro Feminino fala, durante a fase pré-menstrual, a queda do estrogênio deixa os níveis de serotonina até entre 30% e 50% mais baixo, equivalente ao que vemos em quadro clínico de depressão. Serotonina baixa, pai velho, significa tristeza sem motivo. Por isso que muita gente que tem que tomar cuidado, as crianças não estão sabendo. O cara começa a tomar aquelas... Tudo tem consequência. Aquelas canetinhas emagrecedoras, para de comer. Quem é que faz serotonina? Principalmente o intestino. Fora quando o cérebro não está na fase da ovulação. Aí você vai ficar com tristeza sem motivo, a mulher sente. Quem está fazendo essas coisas, dieta, qualquer coisa, irritabilidade também. Ansiedade, insônia ou sonolência excessiva, depende de como você vai trabalhar. Choro fácil, começa a ficar meio deprê. Sensação de estar sobrecarregada, ou baixa autoestima. A Universidade de Pensilvânia, publicado no Arquivos de Saúde Mental das Mulheres, mostrou que mulheres na fase lútea têm 30% mais atividade da amígdala, que é o centro do medo, da ansiedade, menos atividade do córtex pré-frontal, é a área de decisão, então acaba ficando mais emocional. Literalmente tem menos controle emocional nessa fase. Ela pode explodir por coisas pequenas, chorar vendo a propaganda, um cachorrinho, se sentir mal, sentir que ninguém a ama, achar que ninguém liga para ela, sentir que está feia, gorda, incapaz, cabelo ruim, não sei o quê, tudo isso acontece todos os meses. Vai variar comportamento de uma pessoa a pessoa. Aí não adianta você falar, calma, não é assim, cara. Vem aqui. Você que vive, chegue perto, que eu quero te falar uma coisa. Você nunca mais esquecer. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da pessoa que está do seu lado.
Abrace a pessoa. Passe segurança para ela. Mesmo que ela tenha ficado brava, esqueça, não ouça, não transmita. Nessa hora, eu sei que tem coisas que passam do limite, mas só fique perto, encoste, dê uma sensação gostosa, transmita energia. É só isso que você nunca vai brigar com a pessoa se você fizer isso. Ou a chance de você fazer vai ser bem pequena. Por quê? Nessas horas os espíritos vão pegar ela também. O próprio corpo está assim. Essa irritação, ela acabou de sair de uma interação espiritual alta, ela vai fazer uma interação de baixa frequência nesse momento. Porque o corpo está aberto para o mundo espiritual, estava para o alto. Vai cair a frequência. Essa hora você tem que protegê-la de assédio espiritual. É responsabilidade de quem está do lado e nasceu com o veículo responsabilidade de entender que a consciência que entrou num corpo feminino precisa de ajuda, precisa de amparo, precisa de paciência. Só isso. Não, amor, vem cá, tá tudo bem. Não, abrace a sua mãe, abrace a sua filha, abrace a sua esposa, a sua namorada, fique perto dela. Vai variar de pessoa. Mas fulano não tem. Nós temos sensibilidades diferentes, tanto energéticas como conscienciais, variações. Nós não somos iguais. A matemática não é igual para o outro. O corpo também não. Tem variações emocionais, tem todo tipo de contração que são diferentes. Nessas horas, cara, minha vida mudou quando eu entendi isso. Mudou. Porque isso causa uma sensação de eu entendo você, eu entendo o que está acontecendo. Nós não somos iguais. Por um lado, a vida é muito mais fácil para mim do que para a Carita. Muito mais. Porque eu tenho pouca variação emocional, velho. Isso aí claro, eu vou perder um pouco de sensibilidade, algumas outras coisas, mas eu tento através de consciência. Então, muitas vezes o processo, cara, é só chegar do lado, cara, não, tão simples, tão funcional, tão bonito isso, tão espiritual, tão consciencial, que nós vivemos na sociedade onde tudo é engraçadinho, ou imediatista, ou divisório, ou não compreensivo, isso é uma visão tão simples, mas que ela tirará de você todas as dificuldades que você imaginou. Vai depender só de questão consciencial. Não tem problema se você desejar bater o pé. Para isso existem as próximas vidas, que tenha certeza, você vai aprender. Tá? Então, no livro Mulheres, Hormônios e TPM, da doutora Elzimar Coutinho, doutor, tá? Ele fala, TPM não é psicologia, é bioquímica. Mulheres com TPM severa não estão loucas ou histéricas. Elas estão com o cérebro em desequilíbrio neuroquímico temporário. Zimar Coutinho, ele é um cara incrível, velho. Ele tem, inclusive, alguns livros como livros bem polêmicos, como chamado Menstruação, a Sangria Inútil. Eu li esse livro tem muitos anos. Ele é lá de Salvador. Então, que interessante, quando ela está de TPM, você precisa entender, ela não é chata, ela está lutando contra o próprio sistema que ela nasceu. É assim que funciona. Tem gente que nunca entende essas coisas, acha que nós somos iguais. Nós não somos, esqueça isso. Somos diferentes. Inclusive, a própria consciência passa por coisas absolutamente diferentes. Tá? Além disso, a mulher com TPM tem todas as condições. Ela está cansada fisicamente, emocionalmente instável, com serotonina baixa. Resultado, ela está com o corpo aberto para o mundo espiritual, estava para o alto, abriu para o umbral. Cara, nessa fase, é normal haver obsessão. Se tem obsessão em casa, eles vão bater nos médiums. E se tem médium, se tem mulher nessa fase, e se ela ainda for médium, pai velho, nós estamos lidando aqui com o foco do processo, o foco do assédio. Nessa fase, você vai ter que ter paciência. Isso acontece somente se você vem com o corpo feminino. Isso faz parte da natureza, porque como o corpo se abre, a gente tem uma frequência negativa, que ela passa, ela transita nessa frequência, ela vem do alto e passa, e vai voltar, todo mês, vai ser então isso vai acontecer, e precisa ter compreensão sobre isso, é espiritual. No livro Libertação,
André Luiz fala de um caso de uma mulher que tentava suicídio todo mês na TPM. No plano espiritual, os mentores descobriram que havia uma obsessora que esperava a fase lútil para atuar. Vê que espírito miserável. É tão importante a gente entender isso, ter um ambiente harmonioso, pessoas do lado com amor, paciência ao redor dela, nesse período. Joana de Lange, no livro Consciência e Vida, mulher, por sua constituição psicofísica, mantém vínculos mais estreitos com os planos sutis da vida. Essa condição exige cuidado redobrado com os tratos com as suas energias, especialmente em períodos de vulnerabilidade hormonal. No ocultismo hermético, segundo o livro O Kybalion, há o princípio do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Isso aqui praticamente é a energia feminina ou da consequência dessa variação de verdade. Vamos aqui, eu estou no físico, o mundo espiritual alto, desce, volto para cá, é como se fosse uma dança. E ela vai acontecendo. A mulher vive isso em princípio no corpo o tempo todo. Está na maré baixa, na fase lútea, isso atinge o físico, na fase da ovulação ela vai para a maré alta. E ela vai sofrer. O lado bom disso é que elas sentem coisas na maré alta que o homem não sente. A natureza tem poucas vezes uma coisa chamada retorno positivo para o eixo, chama feedback positivo. A mulher tem isso no sistema, no momento ovulatório. O homem não tem, para você ter ideia, praticamente no seu corpo, feedback positivo. É quando tem o corpo, é feedback, é assim, está tendo um hormônio que está crescendo, o corpo percebe, lança na hipófise, ela fala, diminua, feedback negativo. Praticamente é sempre assim. Só a fase da ovulação acontece uma abertura diferente, ela está muito, ele aumenta, sobe, mas ainda ela entra naquele negócio espiritual super alto. Muito interessante. Nós aqui com a nossa testosterona estável, nosso campo energético mais denso, porque o ato de você estar assim, sensível, com piadinhas e com você, na verdade, só é mais um ser denso, com tendências. A testosterona é um outro assunto, que tem mais tendências a umbral numa média diferente. A mulher entra no umbral para um sentido mais introspectivo, o homem ou entra no umbral para um sentido de ataque. De ataque, pai velho. Você pode ver que a maioria das guerras, dos ataques, dos assaltos são feitos por homens. A mulher é um ser tão... Quanto mais introspectivo uma pessoa é, menos tendência à violência ela tem. Natural. Ela pensa, tal. Então a gente tem que ter... Isso é uma outra coisa. Apesar de ser muito bom para a questão de um lado ou outro, acaba sendo um peso, porque trabalhar com isso, inclusive com os instintos, com a insensibilidade na consciência, você vem no corpo altamente sensível, depois você vai no outro para ver se você realmente consegue equilibrar sua sensibilidade. No livro Alerta do médium Vanderlei Oliveira, lares onde há harmonia, onde há amor verdadeiro entre o casal, onde eles são protegidos. Os obsessores tentam penetrar, acessar os momentos de variações da mulher, mas não conseguem, porque não se consegue, nenhum espírito consegue acessar a energia do amor. Ele tenta, mas não consegue. Ele não consegue vibrar nada de amor. Ele só consegue vibrar raiva, perturbação. Então você nunca vai ganhar nisso, tá? Quando você perceber que alguma coisa está estranha, a energia mudou, cara, é hora de fazer coisas legais, de cuidar, estar mais perto. Isso vai ser sempre, tá? Você vai ter que fazer. Só que acontece um processo interessante na fase do climatério. Na fase, quando a mulher sai da fase reprodutiva, a partir a média entre os 40 e os 55 anos, começa a ter a possibilidade, isso vai variar, tem gente que um pouquinho mais cedo, tem gente que um pouquinho mais tarde, tá? A possibilidade de você não ter mais liberação dos óvulos, dos folículos. O corpo vai tentar recrutar e começa a não ter. Antigamente tinha 6, 12, lembra? Começa a ter menos, até que você não tem. Isso, você sabe que a menstruação, a menopausa, você precisa ter 1 ano sem menstruar para considerar a menopausa, tá? Assim, você vai ter 1 mês que você não vai ter a liberação de folículo, no outro também não, no terceiro volta. Ela menstrua no 3º mês. Só que acontece um detalhe. Lembra que a mulher estava acostumada nessa maré a vida inteira? De repente a maré para. Ela não tem mais acesso ao mundo espiritual de protetivo, velho.
E isso acontece de forma, a Terra, de forma bem radical, ela não está mais na fase reprodutiva, a Terra fala, olha, isso planeta Terra e o corpo, olha, daqui a pouco é hora de voltar. Sério, isso é para todos nós, tá? Saiu da fase reprodutiva, o negócio desanda. Como se ela vai ficar aí, vai voltar, mas aí a minha preocupação do planeta Terra, tá? É fria dessa forma. Vai voltar daqui a pouco. Então acontece uma variação fortíssima no corpo da mulher. Você sabe que eu até falei isso estudando ontem. O hormônio principal que faz os ossos ficarem fortes, os osteoblastos, é o estrogênio. E a mulher só tem estrogênio enquanto tem o folículo. Folículo, na verdade, para que você não sabe, as células, tem uma célulazinha chamada células da Teca, que elas fazem, uma célula interna, é uma célula interna, que ela faz testosterona. Aí tem uma enzima chamada aromatase que transforma em estrogênio. Então, a primeira coisa que sai é a testosterona do folículo dali. Depois, o estrogênio. Então, a mulher só tem testosterona porque tem o folículo. O homem tem sempre, menos, mas sempre. Então, ele sofre menos com isso. Com a questão dos ossos, vai sofrer com outras coisas, tá? É diferente. Então, acontece uma variação incrível nela. Não tem mais as fases que ela estava acostumada. Ela estava habituada pelo menos uma vez por mês e ela pega só a fase ruim, cara. Porque não tem mais pico de... e acontece várias outras coisas que no corpo da mulher que não dá para variar. Então, há uma tendência muito forte, a gente precisa explicar isso, de ela sofrer várias outras, sem contar que a mudança do corpo, a mudança do útero, a alteração do epitélio vaginal, até tudo que você pensar altera no corpo. Diminui, fica menor, você tem até atrofia vaginal, atrofia do útero, tudo muda. Os homens não entendem essa fase, não entendem. A mulher fica sem libido, porque a libido vem fruto justamente desse momento para ela poder, dessa variação do mês, e fica, não é regra, mas isso do sentido químico, normalmente é assim. O homem não entende, acha que ela não ama, e acha que não ama mais ele, que não quer mais. Isso é um problema, elas começam a sofrer com isso. E aí o que acontece? Como ela tem um corpo, ela continua com o corpo que era para receber um espírito, tá? O corpo dela, ela diminui a sensibilidade, entre aspas. Porque antigamente ela tinha um pico, uma fase do mês da ovulação, em que ela ficava protegida. Agora ela não tem mais, pai velho. Ô, Olivia, obrigado pelo carinho. Agora ela não tem mais. Então a tendência é que no climatério, na fase entre o começo e a menopausa, ela sofra mais obsessão do que normal. Primeiro que o processo psicológico bate, nem todas as pessoas lidam bem com isso, nesse momento. As alterações hormonais causam reações químicas no corpo, vários, como aquelas sensações de calor, fraqueza, e outras, um monte de coisas que começam a acontecer, de variações. E aí o que acontece? Esse momento também é um momento de baixa sensação, que é o corpo parar de sentir, e é um processo em que o processo obsessivo tende a aumentar nessa fase, até que você se habitue. Demora um pouco, olha, entre os 40 e 55 anos. Tem mais ou menos uns 10 anos de fase entre começar e terminar. E você vai passar 10 anos de intensidade de processo energético, incluindo possibilidade de assédio. Se tem um espírito na sua casa que quer perturbar o ambiente, ele vai tentar encontrar o ponto mais frágil. Às vezes é alguém com comportamento estranho, alguém que bebe, alguém que se droga, às vezes é a mulher, ou na fase lútea, ou no climatério, na fase de mudança. Depois que passa o processo, que ela entra na menopausa, que ela se acostuma, principalmente com tratamentos hoje em dia, tende a ficar um pouco mais fácil, mas não necessariamente. Tá? Então é uma coisa a se cuidar. E você vê que difícil. E ela vai assumindo a consequência disso até o fim da vida. Até enquanto ela nasce, o ato de ter nascido, até o fim da vida. Não tem o que fazer. E eu não vejo muita gente falar sobre isso, porque é difícil falar sobre isso. É difícil explicar isso sobre a ótica hormonal. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho, por isso eu tive essa sorte.
é difícil fazer a interligação com as questões espirituais, é difícil informar as pessoas quanto isso é incrível, incrível pelo sentido mesmo, é incrível de não crer, não é crível a tamanha interação espiritual que acontece. E ninguém sabe disso, velho. Aí os caras não entendem, a mulher, o que acontece? Infelizes, constante alteração, não união, não compreensão, porque a pessoa estava bem ou relativamente, ela tinha uma montanha-russa de variação, mas pelo menos ficava bem uma fase do mês. Agora ela não fica mais. Tendência à separação, tendência a divórcio, a brigas, falta de compreensão. E se a pessoa tem uma... E aí vão entrar, e eu não falei aqui, eu falei de forma orgânica e média. Eu não encaixei aqui as personalidades, porque nós estamos falando de uma alma que tem uma personalidade, fragilidades, dificuldades, necessidade de aprendizado, dentro de um corpo variável. Cara, aí você vai pegar aí os totais tipos de comportamento. Tem gente que surta total, que elas não aguentam, não tem força para passar por isso tão fora. E não tem compreensão, não tem quem entenda isso. Não existe alguém que explique, não pela, por isso que eu estou tentando fazer esse vídeo. Pela ótica física, que é uma explicação física, química, seria suficiente para você ter paciência, tá? Se você tirasse toda a parte espiritual que eu estou colocando aqui e deixasse só as questões hormonais e mudança, seria suficiente para você entender o tamanho da dificuldade. Colocando a parte espiritual, ainda a responsabilidade aumenta. Então, isso é uma coisa para se cuidar, para estar do lado, para abraçar, tá? Porque é parte do nascimento. A gente tem que entender isso. É parte da consequência. O que se faz? Não fazer cobrança, ajudar. Nessa hora você protege, né? Eu repito, chegar perto, orar, mentalizar, abraçar, envolver com uma energia positiva. Tem dias em que tem alterações. A Carita tem, ela assim como a gente tem, como mulher, tem as alterações mensais dela. E eu percebo que tem dias em que, independente de qualquer coisa, espíritos ficam tentando acessar ela para perturbar o ambiente. Porque tem hora, muitas vezes sou eu, e por causa dessas alterações, também ela. E é a hora que eu comecei, de uns 3, 4 meses para cá, fui mudando muito, até já tentando ter compreensão e colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu fui entendendo, eu começo a proteger energeticamente. Como? Carinho, passe, eu dou passe o tempo todo. Coloco a mão perto assim, eu fico sempre movimentando energia legal, fazendo carinho, protegendo. Às vezes ela está dormindo, o espírito tentando perturbar, porque está com o corpo em alteração, não tem o que fazer, tá? Não tem. Aí, por sorte, eu consigo ver a variação até mesmo fisicamente nela. Ela balança mesmo. Cara, os caras, como que acessam? Pela interação física. O corpo muda, abre e passa para o espiritual. Vamos agora a hora de perturbar. Fica tentando entrar. Se eu não estou antenado naquele momento, a tendência, se você não conversa, não dialoga, não protege, não chega do lado, com amor, tem uma tendência o ambiente fica pesado. Porque eu fico impaciente, ela não consegue se proteger sozinha, é muito forte o processo do assédio, sem contar a proporção dentro das questões espirituais, tá? Que eu tenho responsabilidade sobre elas, que eu trouxe bastante disso para cá também. Assim que eu cheguei, as plantas, hoje está melhor, secou todas as plantas aqui na casa. Então eu sei da minha responsabilidade, eu estou tentando colocar em prática. Mais do que isso, estou tentando trazer esse conteúdo aqui, para que outras pessoas consigam observar isso com outros olhos. Eu não sei quantas pessoas vão conseguir ver a seriedade desse assunto, não sei quantas pessoas conseguirão talvez entender isso de uma forma plena do que eu estou falando aqui, mas nós temos que proteger os seres que encarnaram em gêneros femininos perto da gente, porque eles passam mais processos obsessivos do que o normal, por causa dessa variação física. Isso não tem o que fazer. Se o mundo não tivesse umbral, não passaria tão forte. Teria as variações físicas sem assédio. Mas como tem, ela sai de um local, corpo aberto, quando passa para a fase lútea e lascou. Tá? Então nunca faça piada. Ah, tá de TPM, cara, sempre cuida. Tá? Sempre tentar falar coisas legais. Nessas horas, tem homens, não cobre
na medida do possível. Não cobre, deixa ela sozinha, faça carinho, cuide, não cobre sexo, não perturbe, que homem não tem compreensão. A gente não fala muito claramente sobre isso, não. Ah, eu quero hoje e tal, eu gosto de todo dia. Não tem a menor compreensão, velho. Então cuida, velho. Chega do lado, faz, pode até ser que você consiga, no sentido de, né, caso você cuide da forma correta. A pessoa se sinta tão cuidada, amada, que envolva um processo energético que aconteça. Mas sem ameaças, sem revidar, sem agressões. Caso tenha um processo disso, você movimenta. Aí você pode também ter perto de você uma coisa que é legal, sempre coisas legais. Como é uma fase que não dá para compensar só com carinho, às vezes você tem que pensar sobre essa coisa da alimentação. Homens, dica, tenha sempre um negocinho, um chocolatinho, um bolinho perto, né? Contanto que ela não tenha diabetes. Frase você pode usar: eu sei que é difícil, eu estou aqui, quer um abraço, trouxe o chocolate para você, deixa que eu faço, você descansa, não precisa explicar, tá tudo bem, eu te amo, vai passar, tá? E você vai precisar fazer isso várias vezes. Se ela tiver uma intenção, TPM não é desculpa para tudo, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas você conversa depois, tá? Tem pessoas que passam o limite, que tal, que é uma outra coisa, que é a consciência não conseguindo atuar perfeitamente. Então tem agressão física, tem humilhação, tem palavrões, quebra coisas. Minha mãe fazia essas coisas todas aqui. Minha mãe agredia a gente. Cansei de desviar de vassoura da minha mãe, coitada. Quebrava coisa de casa. Minha mãe xingava todo mundo. Ficava brava. Mãe fala essas coisas, né? Eu quero ver o dia que eu ir embora, vou embora, não sei o quê. E a gente não tinha compreensão. Ih, a minha mãe é maluca, doida, tá doida de novo. Era assim que a gente falava, eu e meus irmãos. Ih, essa tá maluca de novo, ela enlouqueceu de novo, tá maluca da pupa, que você é doido. Essa era a compreensão que eu e meus irmãos tínhamos em relação à minha mãe, velho. Pouca compreensão. Eu comecei a ter. É algo difícil, né? Difícil, velho. Ela sozinha, abandonada pelo meu pai, precisando de cuidar de todas as coisas sozinha, financeiro e educação, numa loucura total, e a gente ainda com pouca compreensão. Difícil. Tá? Nós não somos psiquiatras, mas temos que ter um pouquinho, sim, de psicologia para com as pessoas, as mulheres que estão perto da gente. Tem que ajudar, tem que estar do lado, tem que ter amor, tá? Então, essa é uma live para fazer isto. Era isto que eu queria falar, tá? Reverenciar, entender, compreender, através de compreensão, não pelo sentido, você não está fazendo isso só, é compreensão sobre o que está acontecendo. Isto. Era isto que eu queria trazer aqui. Tá? A mulher pega um papel cósmico nesse processo, tem que reverenciar o ser que dá espaço à encarnação. Ela vai ter a consciência dela ali variando, com dificuldades de todos os tipos, nem tudo, como eu falei, é aceitável, mas é entendido que isso vai acontecer. E a gente tem que ter compreensão, tá?